Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição. Estou aqui com as duas, a lição dos adultos e a lição dos jovens, a nova lição dos jovens com texto bíblico, ambas neste trimestre tratando do tema aliança, o que Deus quer fazer conosco, a aliança eterna de Deus. E aqui o eterno concerto de Deus com o seu povo. Isso aqui é alimento diário, né? O maná, como alguns chamam, porque assim nós temos contato diário com a palavra de Deus e estudamos assim assuntos relevantes. É como se fizéssemos uma escola de teologia todos os anos, né? Cada trimestre, estudando aí um tema importante ou um livro da Bíblia, e isso é muito bom. Espero que você tenha esse hábito, né? Desenvolvido esse hábito de todos os dias estudar um pouquinho aí da Bíblia por meio da lição da escola sabatina. E como é bonito saber que em todo o planeta os adventistas do sétimo dia estão estudando o mesmo assunto, juntos, né? Orando, buscando conhecimento. Isso também promove a unidade da igreja, a unidade de crença, unidade na diversidade, como a gente sempre diz também. O tema dessa semana aqui na lição dos adultos é o título, né? Os princípios fundamentais da aliança. Eu estou aqui com a minha aliança de casamento. Essa aliança aqui, ela revela, né, um símbolo do pacto, da aliança, do concerto que eu fiz com a dona Débora Tatiane Martins Borges há 25 anos, quase 25 anos, lá no altar em Santa Catarina, Florianópolis, na igreja de Campinas. É um símbolo de um concerto em que duas partes se unem e prometem fidelidade. No caso da aliança de Deus com o seu povo, a gente vê que, obviamente, Deus sempre foi fiel. Deus sempre cumpriu sua parte, mas infelizmente o povo dele, a sua noiva, nem sempre foi fiel. E a Bíblia conta essa história de um Deus de amor, um Deus fiel que cumpre a sua parte no pacto, sempre buscando a sua noiva, indo atrás dela, procurando fazer com que ela entendesse que só poderia ser feliz realmente se vivesse de acordo com a aliança, com esse pacto de fidelidade com o Deus. O verso principal aqui da lição, o verso para memorizar, é Êxodo 19, verso 5, que diz assim: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Veja, Deus quer que o seu povo, a sua igreja, seja peculiar, seja especial, e quer usar esse povo especial, peculiar, para alcançar todas as nações da terra com essa verdade salvadora, essa verdade maravilhosa que vem dele mesmo. O resumo da lição da semana é o seguinte: o que significa aliança? Quais elementos a compõem? Que aliança Deus fez com Noé? Que esperança podia ser encontrada na aliança com Abraão? Qual a função da fé e das obras humanas na aliança? Seria a aliança apenas um acordo ou ela tem aspectos relacionais? Qual é a essência da nova aliança, aquela em que Deus escreve sua lei em nosso coração? Já veremos esse assunto aí. Então, essas perguntas foram respondidas ao estudarmos a lição desta semana. E resumidamente, vamos ver aqui, na verdade a lição dessa semana é uma espécie de vista geral em aspectos da aliança, com pessoas diferentes que fizeram uma aliança com Deus, e depois ao longo do trimestre, estamos apenas começando, nós veremos então detalhadamente cada aliança que Deus fez com cada personagem, com cada pessoa aí na Bíblia. Fundamentos da aliança. Então aqui a lição nos faz lembrar que a palavra aliança é a tradução do hebraico berit, berit como sendo o testamento, ou então um último desejo, né? É um testamento, um último desejo, expressa esse desejo de quem realmente está estabelecendo essa berit, ou essa aliança. A exemplo do casamento, a aliança bíblica define um relacionamento e um acordo. Como acordo, a aliança contém estes elementos fundamentais, são três. Primeiro, Deus confirmou as promessas da aliança com um juramento. Está lá em Gênesis, em Gálatas 3:16 e Hebreus 6:13 e 17. Segundo, a obrigação da aliança era a obediência à vontade de Deus, expressa nos 10 mandamentos. Deuteronômio 4, verso 13. Terceiro, Cristo e o plano da salvação eram o meio pelo qual a obrigação da aliança de Deus foi finalmente cumprida. Então aí, resumidamente, são esses três pontos que compõem a aliança, né, a berit.
No Antigo Testamento, o sistema sacrificial de tipos instruiu o povo a respeito do plano da salvação. Então, no Antigo Testamento ali, nós vemos o santuário, as cerimônias que eram feitas ali, era uma representação tipológica, praticamente uma encenação, uma dramatização daquilo que realmente vinha a ser essa aliança que foi selada com o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Segunda-feira fala da aliança com Noé, mas eu percebi, você também deve ter percebido um padrão interessante, né? Segunda fala de Noé, terça fala de Abraão, quarta fala de Moisés. No caso de Noé, ele confiou e obedeceu, não é verdade? Ele fez a arca, mesmo sem ver uma gota de chuva caindo. É a confiança do ser humano naquele que propôs a aliança, naquele que é fiel, naquele que promete, Deus. Abraão confiou e obedeceu também. Ele saiu da sua cidade, da sua terra e foi para um local que Deus iria mostrar para ele no caminho. Ele nem sabia para onde ia, mas confiou no Deus com quem ele se relacionava e em quem ele depositava sua confiança. A aliança com Moisés, confiou e obedeceu. Deus disse que faria dele o libertador do povo que estava escravizado no Egito e estabeleceria esse povo numa nova terra, na Canaã. Moisés não apenas confiou, mas obedeceu e fez aquilo que Deus havia solicitado dele. Então nós vemos aqui um padrão nessas alianças feitas com esses seres humanos, que é a confiança, o relacionamento, e com base nessa confiança, nesse relacionamento, eles então fazem aquilo que Deus pede que façam. No caso de Noé, né, nós vemos aqui algumas coisas interessantes na lição de segunda-feira. Como o Deus que cumpria a aliança, o Senhor prometeu proteger os familiares do patriarca que estivessem dispostos a viver em um relacionamento de compromisso com ele, que resultasse de obediência. Deus disse que faria uma aliança com Noé. A própria palavra sugere uma intenção de honrar o que se diz que será feito. Não era uma declaração incerta, por exemplo, como se Deus dissesse, olha Noé, construa uma arca e eu vou tentar proteger você daquela destruição que virá, enfim. Não, Deus começa com a palavra aliança. Eu farei uma aliança com você. Portanto, se Deus está propondo, ele não vai quebrar a sua palavra. E de fato a coisa aconteceu. E no finalzinho da lição de segunda-feira, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho nisso também, né? Alguns defendem que o dilúvio de Noé não foi mundial, seria um dilúvio local, lá naquela região onde estavam ali a família e Noé, né? Nesse caso, no contexto do que Deus prometeu em Gênesis 9:15, toda vez que outro dilúvio local acontecesse, e parece que acontece o tempo todo, não é verdade? Inundações, enchentes, a promessa da aliança de Deus é quebrada. Por outro lado, o fato de não ter havido outro dilúvio mundial prova a validade da promessa da aliança de Deus. O que isso revela sobre a confiança que podemos ter em suas promessas? Eu tenho aqui meu canal palestras sobre o dilúvio, sobre dinossauros também, temas relacionados. Numa dessas palestras eu falo aí de algumas evidências de que realmente aconteceu um dilúvio universal, global. Mais de 200 culturas espalhadas pelo planeta têm algum tipo de recordação ou de tradição oral ou escrita que menciona realmente um dilúvio global, com uma família sendo salva numa grande embarcação. Os detalhes variam, claro, é natural que aconteça isso, mas o núcleo da história permanece ali, o que revela que realmente aconteceu alguma coisa que foi preservada em várias culturas. Nós temos as evidências aí geológicas, os estratos geológicos, como no Grand Canyon, por exemplo, que não revelam marcas de erosão, sinais de erosão, mas sim uma formação plano-paralela em grandes extensões, o que revela que houve um deslocamento, uma movimentação e uma deposição rápidas de grande, enorme quantidade de sedimentos. Eu estive pesquisando alguns anos atrás, lá no interior do Ceará, no Araripe, e pude ver ali fósseis de animais marinhos, crustáceos, por exemplo, e aquela região ali está a cerca de 500 quilômetros do mar. Hoje a gente sabe que cerca de metade dos sedimentos continentais são de origem marinha. Petróleo, carvão, e são muitas as evidências realmente que mostram que houve um dilúvio global. Se não fosse global, como diz a lição, nos lembra a lição aqui, cada vez que houvesse uma enchente localizada, a palavra de Deus seria mentirosa, e a palavra de Deus seria colocada em descrédito, porque então o acordo, a Berit, né,
a aliança de Deus com Noé e seus descendentes seria quebrada, então, toda vez que houvesse uma enchente local. O fato é que não aconteceu mais, não vai acontecer, um dilúvio global, provando, então, que Deus é fiel naquilo que ele promete. Terça-feira, aliança com Abraão. Você consegue imaginar, pensar um pouquinho na confiança que esse homem realmente tinha em Deus? Deus aparece para ele e diz: saia da sua casa, da sua terra e vá para o local onde eu vou, que eu vou indicar para você, que eu vou te mostrar no caminho. É muito fácil falar em fé, é muito fácil falar em confiança, né, quando as coisas vão bem, quando tudo está dentro dos trilhos. Agora, quando a gente tem que dar um salto no escuro, sabendo que é Deus quem está nos propondo isso, ali sim a fé é revelada. E no caso de Abraão, assim como Noé também, que construiu uma arca em terra seca, Noé só pôde ver as primeiras gotas da chuva 7 dias antes da inundação realmente levar a vida de todos, né? Porque até o finalzinho ali do prazo que Deus concedeu de misericórdia, 120 anos de misericórdia para aquele povo, não havia chuvas sobre a terra. Então era uma coisa impossível de se conceber. Assim como hoje parece impossível também falar em volta de Jesus. Muitas pessoas, quando a gente fala da volta de Jesus, acham isso engraçado, acham que nunca vai acontecer. Como assim? O céu vai se abrir como um pergaminho e os anjos rodeando a Cristo e, enfim, essas coisas parecem assim impossíveis para muita gente. Mas assim como aconteceu um dilúvio global e há evidências na Terra sobre isso, também acontecerá a volta de Jesus, e o próprio Cristo vinculou esses dois eventos históricos. Um passado, o dilúvio, e um futuro, a sua segunda vinda. Então, fé, confiança no acordo, na aliança, na promessa de Deus, ela realmente tem que se revelar por meio de obediência. E Abraão mostrou realmente que era um amigo de Deus ao obedecer, não só nesse caso aqui, mas também naquela outra ocasião em que ele estava disposto a oferecer seu filho em sacrifício. Deus impediu o sacrifício, mas ficou claro para o universo que Abraão estava disposto realmente a fazer aquilo que Deus havia pedido. Os verbos conjugados no futuro, mostrarei, farei, abençoarei e amaldiçoarei, sugerem a profundidade e a grandeza da oferta e da promessa. Isso está em Gênesis 12:3, né? Deus falou para Abraão: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E claro, a maior das bênçãos proveio da nação que se originou de Abraão. Veio do povo judeu, Jesus Cristo, o Messias. E realmente todas as nações da terra foram abençoadas por meio de Abraão, da sua descendência, né? Somos salvos pela fé, a qual resulta em obras de obediência. Abraão, repito, ele demonstrou na prática aquilo que ele cria, obedecendo a ordem de Deus. Aliança com Moisés. Aqui eu quero ler para você Êxodo capítulo 20, verso 2. Eu vou ler aqui, é o comecinho, né, dos 10 mandamentos. Geralmente as pessoas já começam a ler ali no primeiro mandamento, mas é bom lembrar que os mandamentos começam com esse textinho inicial aqui, muitas vezes esquecido na leitura dos mandamentos. Êxodo capítulo 20, quero convidar você também a ler comigo esse texto. Êxodo capítulo 20, verso 2, que diz assim: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E assim começam os mandamentos, né? Bem, note que os 10 mandamentos e a aliança, né, portanto, que Deus faz com Moisés e o povo, começam com uma palavra de libertação. Primeiro vem a liberdade, depois vem a obediência. A ordem sempre é essa. Primeiro vem a justificação, o perdão dos pecados, a libertação dos grilhões, da escravidão do pecado. E depois Deus propõe um caminho novo, a obediência. Então, para que o povo de Deus pudesse ser fiel e guardar os 10 mandamentos, primeiro, obviamente, eles tinham que ser libertados do Egito. No Egito eles não podiam guardar o sábado, por exemplo. No Egito havia idolatria. No Egito havia outras circunstâncias que os impediam de ser fiéis aos 10 mandamentos, aos mandamentos eternos de Deus que foram registrados naquele momento ali no Sinai, em tábuas de pedra. Então não esqueça da ordem. Primeiro vem a libertação, depois vem a obediência, a contrapartida humana. Primeiro Deus dá as condições, depois a gente segue esse caminho. É muito bonito isso, né? Êxodo capítulo 6, verso 7, também é um texto que a lição pede que nós leiamos. Êxodo 6,
verso 7, diz assim: eu os tomarei por meu povo, e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Que bonito isso, não? Então lembremos-nos sempre de que antes da obediência dos mandamentos, antes da obediência aos mandamentos, antes da fidelidade àquilo que Deus pede, Ele nos liberta, Ele nos perdoa, Ele nos justifica. E finalmente, na quinta-feira, então, nós temos a nova aliança, essa que é encontrada em Jeremias. Abra sua Bíblia mais uma vez comigo. Jeremias, no capítulo 31, versos 31 a 33. Veja que coisa, que texto bonito esse aqui, que promessa maravilhosa que encontramos aqui na palavra de Deus. Jeremias 31, versos 31 a 33. Já encontrou o texto aí? Vamos ler aqui então. 31 a 33. Jeremias, capítulo 31, verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes escreverei, lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Que coisa linda isso aqui, não é? Deus promete então escrever em nossa mente, imprimir em nossa mente a sua lei e gravar em nosso coração também os seus mandamentos, a sua vontade, a sua lei. Sabe, queridos, a religião se torna realmente algo prazeroso, maravilhoso, quando nós temos no coração a lei, os mandamentos, a vontade de Deus. Quando obedecer se torna uma coisa natural para nós. Enquanto nós não entendemos realmente essa libertação que vem por meio de Cristo, e que o caminho que Ele propõe é o melhor para nós, viver a religião e guardar os mandamentos acaba se tornando um fardo, um peso. Mas quando nós entendemos o que é a libertação, quando nós entendemos realmente o que significa essa aliança, esse acordo, a gente entende então que realmente obedecer é a melhor coisa. Sabe, essa aliança que eu uso aqui no dedo, ela representa muito para mim, porque ela representa o momento em que eu disse sim para a pessoa a quem eu amo, a minha esposa. É óbvio que usar uma aliança e estabelecer um concerto com uma pessoa numa relação de casamento envolve privações, envolve fazer coisas que talvez você de início não gostasse de fazer, envolve uma série de circunstâncias que tem que ver com esse compromisso. Mas é um prazer fazer isso, sabe por quê? Porque o amor está envolvido nessa aliança. Assim também é com Deus. Quando nós amamos a Deus de todo o coração, quando nós compreendemos tudo o que Deus fez e tem feito por nós, especialmente o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, selando a aliança com o seu sangue, a nossa resposta só pode ser realmente: Senhor, pede que eu vou fazer. Me dá forças porque eu quero fazer, porque eu te amo e eu sei que tu queres o melhor para mim. Finalmente, aqui pede a lição que nós comparemos Jeremias 31, 34 com João 17:3, e são os últimos versos que eu vou ler então nessa nossa recapitulação. Jeremias, capítulo 31, verso 34. Vamos ler juntos? 31, 34, diz o seguinte. O texto que nós já lemos, por sinal, né? Não ensinará... isso aqui é a continuação do texto que nós lemos agora há pouco. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que bonito isso, né? E João capítulo 17, verso 3. Vamos ao Novo Testamento. João capítulo 17, o verso 3, que diz o seguinte. Abra comigo aí. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo,
a quem enviaste. O que é vida eterna? Conhecer a Deus, conhecer Jesus. Essa é a base para que nós possamos ter um relacionamento de confiança e, portanto, ser envolvidos nessa aliança, nessa berit, nesse concerto, nesse casamento com Deus. A lição de quinta-feira termina assim, ó. Como resultado da graça, o povo simplesmente o obedeceria. Não de maneira mecânica, nem por hábito, mas puramente porque o conhecia, porque o amava e porque desejava servi-lo. Nós vamos desejar servir a Deus, ser fiéis aos mandamentos de Deus, se nós o conhecermos. E ao conhecermos a Deus, veremos o quanto Ele nos ama, o quanto fez e tem feito por nós. Assim, nós poderemos estar envolvidos realmente numa aliança de amor, de compromisso e de fidelidade. Não deixe de estudar as lições da Escola Sabatina. Elas representam realmente esse alimento espiritual importante para que possamos nos preparar para a volta de Jesus, para a vinda do noivo com o qual já estamos comprometidos. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado por essa aliança que Tu firmaste conosco. Muito obrigado porque Tu és fiel à Tua palavra, às Tuas promessas. Portanto, Senhor, ajuda-nos também a ser fiéis, a ser obedientes, a cumprir a Tua vontade, obedecer aos Teus mandamentos. Porque nós reconhecemos que isso é o melhor para nós. Obrigado porque Tu és um Deus que te relacionas, que te revelas e que queres sempre estar ao nosso lado, pertinho de nós. Dá-nos a Tua paz, Senhor. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não fez, acionar o sininho para receber os avisos de novas postagens, de novos vídeos, e também de compartilhar esse vídeo se você gostou do conteúdo, para que a palavra de Deus alcance mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe e abençoe também a tua família.